Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar sobre o nosso trabalho, né, sobre as obras que a gente tem feito para Deus, né, obra de gratidão, de obediência, né, obra de até mesmo de arrependimento, né, quando a gente se humilha, se arrepende diante de Deus e clama pela misericórdia dele, né? Eu quero te dizer que nada disso é vão, né? Por mais que as pessoas achem que não vale a pena, que é ilusão deixar é, aquilo que o satisfaz, né, no mundo, o pecado, os prazeres carnais, por mais que essas pessoas não estejam dispostas, né, a abandonar essas coisas, essas práticas, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus aqui na terra. Eu quero te dizer que quando você decide abrir mão de tudo que o mundo pode te oferecer, né? Quando você renuncia a si mesmo, os prazeres da carne, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra, nada disso é vão, né? Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, né? E se você deixar de fazer a vontade de Deus para se satisfazer pessoalmente com o pecado, com os prazeres deste mundo, né? Você está vivendo, abandonando aquilo, né, que é eterno, por uma coisa momentânea, uma coisa que é ilusão, né? Uma coisa que é simplesmente mentira, porque tudo aqui nesse mundo tem um fim, né? Tudo aqui acaba e nós sabemos que o fim da morte e do pecado é o inferno, né? E não existe nenhum galardão, né? Nenhuma coroa no inferno, apenas sofrimento, tristeza, dor, né? A ausência de Deus. E eu queria também, só para reforçar tudo que eu disse, né? Compartilhar com vocês de uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, que diz assim: E onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ou seja, como eu disse, né? Quando a gente escolhe viver uma vida de pecado e acaba morrendo no pecado sem arrependimento, né? A gente vai direto para o inferno, né? Para a morte eterna. E aqui a palavra diz, né? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque não existe vitória no inferno, né? Apenas sofrimento, dor, né? E mais na frente diz assim também: Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, como eu disse, né? Quando você está ali fazendo a obra de Deus, está ali negando a si mesmo, se arrependendo, se humilhando na presença de Deus, nada disso é vão, né? Porque nós sabemos que a misericórdia de Deus é eterna, que o amor de Deus é eterno, né? E que esse mundo ele é passageiro. Então, se a gente abandonar a presença de Deus, o caminho de Deus, para viver numa vida de pecado, se satisfazendo do mundo, a gente está abandonando a eternidade, né? Está abandonando aquilo que é eterno pelo que é do momento, né? E não vale a pena, né, a gente abrir mão da presença de Deus por causa do pecado, por mais que a gente sinta ali na prática o prazer, né, a paz naquele momento, mas nós sabemos que tudo isso é ilusão, né, que tudo tem um fim. E se você que está ouvindo essa mensagem, está assistindo esse vídeo, está afastado do caminho de Deus, ou está vivendo na prática do pecado e reconhece isso no seu coração, eu quero te dizer, né, que esse é o momento, é a oportunidade de você se humilhar na presença de Deus, clamar pela misericórdia dele e, e voltar para os caminhos do Senhor, né?
agarrar a oportunidade que Deus está te dando e não desperdiçar, né, as chances que Deus te dá, porque amanhã pode ser tarde, amanhã você não pode ter outra chance, né? Então, não desperdice a oportunidade que Deus dá na sua vida e que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.